porque sempre jogou muito futebol. Mas neste momento da sua carreira, percebe-se um declínio de desempenho, que talvez seja uma fase, ou talvez seja um sinal de que ele está perdendo um pouco de nível. Eu entendo o Dorival dizer que o fato dele não ser chamado agora não significa que ele não será mais chamado. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E seguinte, vamos ver o que a imprensa que acha da convocação do Dorival Júnior ontem aí, né? Pela seleção brasileira. Essa convocação vai ser a da Copa América, né? Mas enfim, temos algumas novidades aí. Também alguns jogadores ficaram de fora, né? Como por exemplo o Casemiro, né? O Neymar também que tá lesionado. Mas enfim, vamos ver aqui a análise deles aqui e ver o que eles acharam dessa convocação. Tá certo. Então a gente começa já mostrando a convocação do Dorival Júnior para a Copa América e para os dois amistosos. Segunda convocação, então, do Dorival, com o Alisson, o Bento e o Ederson no gol. Então, o Bento, um jogador que atua no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. Vamos para a segunda tela. Agora com os zagueiros. Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Seguimos com os laterais. Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, mais um que atua aqui no Brasil, e o Wendel, do Porto. Os meio-campistas, Andreas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. É a esquadra inglesa do meio de campo. É isso, todo mundo da Premier League. E os atacantes, Endrick, do Palmeiras, Evanilson, do Porto, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona, Vini Júnior, do Real Madrid. Cícero Melo tem as informações, últimas informações, então, da seleção e da convocação. Olá, fã de esportes. O técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América, que acontece nos Estados Unidos de 14 de junho a 14 de julho e antes, para 2 amistosos também no mês de junho. Lesionado, o atacante Richarlison ficou fora da lista dos convocados e no seu lugar entrou o atacante Evanilson, jogando no Porto de Portugal. Ele tanto sai para poder ser um homem que complemente, né, um 2 à frente da área, como também ele infiltra muito bem nos momentos em que estejamos atacando pelos lados do campo. O Richarlison teve uma lesão na panturrilha, ainda não oficializada pelo clube, porém nós fizemos um contato com o atleta e ele nos comunicou. O técnico Dorival Júnior falou da volta do Éder Militão e também das ausências de 2 jogadores muito experientes que já disputaram aí Copas do Mundo, como o volante Casemiro e o zagueiro Thiago Silva. O Militão, seu clube está tendo todo o cuidado possível com o atleta que já está à disposição há pelo menos 40 dias. Com certeza teremos a possibilidade real de uma recuperação total, se já não aconteceu. Com relação a Casemiro, merece todo o respeito de todos nós. Eu tive uma conversa com ele em Manchester. Não quer dizer que porque não esteja vindo nesse instante que está ou estará descartado, em sentido nenhum. Mesmo se faz com o Thiago. Falei com o Thiago há 10, 15 dias atrás. Jogadores da seleção brasileira se apresentam no dia 30 de maio. Esses todos do Brasil e do Real Madrid só se apresentam à seleção brasileira no dia 3 de junho nos Estados Unidos. Muito bem, então tá aí as informações do Cícero Melo. Gostou da lista no geral, André Kfouri? Gostei, sim. É uma lista repleta de talento, jogadores que querem fazer a própria história na seleção brasileira, diante de uma convocação para uma competição oficial que é a Copa América. Não acho que o Brasil seja o favorito, a Argentina é a favorita. Talvez o Uruguai até se coloque nesse momento numa situação um pouco acima da seleção brasileira. Essas duas, Argentina e Uruguai, são seleções que já são formadas há mais tempo do que o trabalho do Dorival Júnior, que praticamente acabou de receber o cargo da seleção para tocar provavelmente até a próxima Copa do Mundo, e é um time, é um elenco, é um grupo do qual dá para tirar um time muito forte.
para jogar a Copa América com a camisa do Brasil. Quando você olha para as ausências de nomes que a gente já estava acostumado a ver na seleção brasileira, o que é que te chama mais atenção? O Casemiro é um jogador que você imaginava que poderia estar lá, o Gabriel Jesus também não apareceu. Quem que mais te faz falta? Além da lesão do Richarlison, e está explicada, né, a ausência dele, um jogador que não pode ser convocado nesse momento, o Casemiro, por ser um jogador que marcou época na seleção brasileira em Copas do Mundo, ele era uma figura praticamente automática nas convocações e por próprio merecimento, né? O Casemiro, evidentemente, tem uma carreira brilhante internacional e o seu período na seleção, durante o seu período na seleção, nenhum treinador o chamou porque ele é simpático ou fala vários idiomas. Ele sempre foi chamado porque sempre jogou muito futebol. Mas neste momento da sua carreira, percebe-se um declínio de desempenho, que talvez seja uma fase, ou talvez seja um sinal de que ele está perdendo um pouco de nível. Eu entendo o Dorival dizer que o fato dele não ser chamado agora não significa que ele não será mais chamado. Mas a gente até brincou, né, na esquadra inglesa, embora o Casemiro jogue na Inglaterra também, mas a esquadra inglesa de jogadores da Premier League que compõe o meio de campo da seleção, tem gente jovem, capaz, querendo o seu espaço. Talvez fique difícil para o Casemiro voltar. Pois é, veremos também o que é que vai acontecer. E aí tem o Neymar, que não tem como a gente não olhar para uma lista de seleção brasileira, não ver o Neymar e não falar. Ele ainda está se recuperando e essa recuperação, ela está se estendendo por mais tempo do que a gente imaginava. Isso. Te chama a atenção em algum momento você não pensar, nem que seja, olha, os 50% ou 70% do Neymar seria o suficiente para essa seleção? Ou você acha que chegou a hora de não, se não está 100% não vai? Acho que chegou a hora de não estar 100%, a seleção tem que encontrar o seu caminho. Existem jogadores, como eu falei agora há pouco, com vontade de escrever a própria história, alguns já comprovadamente atletas de sucesso na elite do futebol, como o Vinícius Júnior, que talvez seja o jogador mais falado, mais comentado, o maior astro dessa seleção que vai para a Copa América com a camisa do Brasil. E o Neymar é um jogador fora de série, é alguém que é uma referência técnica. Sim. Falar do Neymar como jogador de futebol é chover bastante no molhado. Mas ele não tem condições, ele não está apto a jogar. E enquanto não estiver, a seleção brasileira tem que encontrar o seu caminho com outros nomes. Só uma coisinha, rapidinho, que eu queria ter a tua opinião. 3 jogadores que atuam no Brasil. Se você não me perguntasse, eu já ia falar também. Então, queria a tua Os opinião em clubes relação a até isso. fizeram um movimento, né, Marcela? Assustados com a possibilidade de perder jogadores por até 9 datas, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai continuar. E aí são 3 convocados apenas. O Bento do Atlético Paranaense, o Arana do Atlético Mineiro e o Endrick do Palmeiras / Real Madrid. Palmeiras, jogador do Palmeiras, calma aí. Poucos, né? Mas ainda tem o Equador, a Bolívia, a Venezuela. Argentina. A Argentina tem? Não sei. Temos argentinos convocáveis aqui? Temos uruguaios, colombianos, equatorianos, venezuelanos. Tudo isso pode ainda criar uma situação desconfortável para alguns clubes. O Flamengo, por exemplo, sabe já, né? A seleção uruguaia vai levar o De Arrascaeta e o De La Cruz. E como é que você vai trabalhar sem esses jogadores? Mas no caso dos clubes brasileiros, a impressão de uma situação muito ruim não se concretizou. Vamos ver então, né? Também tem agora as outras seleções a gente vai acompanhar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!